e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Hoje vamos falar sobre pensamento e magnetismo. A pedido de um grande amigo, de um grande irmão, ele nos solicitou para que falássemos desse assunto. Um assunto e demanda muita informação, né? Nós vamos ser aí bastante breve, bastante simples nas colocações, mas trazendo ali a essência, o objetivo aí do assunto, né? Quando nós falamos em pensamento, e os benfeitores nos ensinam. Eles nos falam que o pensamento é energia, é força criadora. E essa força de criação, ela nasce na própria alma. Então, o pensamento é um atributo do próprio ser espiritual. E eles nos informam também que o pensamento, como o pensamento é energia, e toda energia vai criar um campo magnético, né? Então o pensamento também é essas ondas eletromagnéticas. Por que é importante compreendermos isso? Porque se estamos falando de campo magnético, nós estamos falando de uma força de atração, de repulsão. E o pensamento, ele vai criando ali na esfera mental, né, a este campo de atração, esse campo de indução e de propulsão, onde, trazendo aí nas palavras da ciência oficial, vai formar ali a força centrípeta, né, e puxa, atrai, e a força centrífuga e empurra e repele. Assim somos nós criamos através do pensamento essas forças existentes na nossa própria alma. Então, quanto mais o pensamento está voltado para determinados campos de ideias, de ideações, né, de mentalizações no sentido de imagens, e essas imagens são alimentadas pelo que nós desejamos, pelo que nós sentimos, né? Então o pensamento ele vai criando mais força, o campo magnético vai aumentando, vai ficando mais forte. Quanto mais desejo, quanto mais sentimentos nós colocarmos ali naquelas criações mentais, né? E aí há algo muito importante para que possamos ter uma ideia, né? Porque na nossa mente, na esfera dos nossos pensamentos, existe aí milhões de pensamentos comuns, né? E nós estamos ali no dia a dia pensando nisso, pensando naquilo. Só que os irmãos espirituais nos ensinam e sempre tem um pensamento central na nossa mente, um desejo central na nossa mente. E é o campo da nossa tendência, né? Alguns têm os pensamentos muito voltados, por exemplo, né, para a violência, para o crime. Então, na hora de assistir as coisas na TV, na hora de usar ali as redes sociais para assistir vídeos, comentar, são eles que ficam ali ligados nos crimes, nas lutas sangrentas, na questão dos assassínios, da maldade. Então a mente está ligado sempre a essas coisas pesadas no sentido espiritual. E aí, se nós perguntarmos para a pessoa, mas por que você gosta de assistir lutas sangrentas, filmes violentos, ver sempre crimes, assassinos ali executando pessoas, né? Por que você gosta de ver isso?
A pessoa vai falar, ah, não, né? Você se acha violento? E se perguntarmos assim, se você se acha violento, se acha cruel, vingativo, a pessoa não, eu assisto porque eu gosto de ver essas coisas. Mas magneticamente, né, o campo, onde nós chamamos dentro da doutrina a aura dessa pessoa, ela vai estar revestida com esses valores. Porque quanto mais prazer, quanto mais desejo, quanto mais sentimento eu coloco nas minhas criações mentais, e a gente se alimenta com isso, mais vai predominando o meu magnetismo dentro de determinados campos. E aí eu vou atraindo aqueles que pensam e sentem igualmente. Então é um campo indutor, né? Essa força centrífuga que nós falamos, essa força que puxa e atrai, é como se nós estivéssemos chamando, invocando aquelas mentes e estão pensando assim e sentem assim o mundo, né? Nós aqui estamos dando exemplo da questão da violência, mas tem também da malícia, né? Da maledicência, da reclamação, né? Da cobiça, da usura, né? Da ambição pelos bens materiais, né? O apego aos bens materiais, da pornografia, da promiscuidade, né? E assim várias tendências e são mais fortes em cada pessoa. Por exemplo, né? Tudo isso pode ser e nós já pensamos, nós já idealizamos, nós já plasmamos na nossa mente, né? Mas em determinados campos é mais forte, né? Então a gente tem que perceber qual é a nossa tendência mais forte. Será que é da maledicência, da malícia, por ir ali a mentira, em querer ver, a se alimentar dessas questões de intriga, e aí está ligado por trás vários sentimentos. Será que é da cobiça, da usura, né? da questão do apego aos bens materiais? Qual é o meu campo de atração? Porque nós somos vistos do outro lado não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós sentimos, pensamos, e aí vira um campo magnético, um campo, e na doutrina nós falamos e a aura, né, é ali a imagem da pessoa, a imagem real daquela pessoa, daquele ser, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. Então nós somos vistos e reconhecidos pelo nosso campo magnético. E aí nós influenciamos também no meio onde nós convivemos, né? Porque nós influenciamos e somos influenciados. Para a gente ter uma ideia, uma curiosidade, né? Quem já não estava pensando assim numa pessoa querida, numa pessoa conhecida, e de repente a pessoa nos ligou, né? Entrou em contato conosco. A gente, mas eu estava pensando em você. Isso são comunicações das ondas do pensamento, que nós falamos assim, são ondas eletromagnéticas. Por nosso entendimento, é como as ondas da TV, né? Do rádio. A gente sintonizou ali uma frequência dos nossos pensamentos. A outra pessoa também, às vezes, estava pensando e a gente captou, e ali nós nos comunicamos, né, sem percebermos. Quantas vezes também já não aconteceu da gente estar num lugar, na rua, né, seja onde for, e de repente vem a imagem de uma pessoa na cabeça, de uma pessoa conhecida, até de uma pessoa herida também, mas de uma pessoa conhecida. E de repente a gente encontra essa pessoa lá nesse lugar. Ou a pessoa vem de encontro a gente. Aí a gente fala, mas eu estava pensando nela agora e encontrei. O que aconteceu aí? Nós estamos mergulhados aí, né, em energia, em fluidos. Os espíritos nos ensinam e como nós estivéssemos aí dentro de um grande oceano, como os peixes no oceano. Então há um campo magnético muito grande.
e nós também alimentamos esse campo magnético. Então, nós apitamos a presença das pessoas mesmo sem vê-las fisicamente, com os olhos físicos, mas nós conseguimos enxergar essas pessoas magneticamente. Nós percebemos a presença dessas pessoas. E isso é corriqueiro, mas nós não prestamos atenção. E aí o grande cuidado, porque o eu alimento dentro de mim, nas ideias, nos pensamentos, e quanto mais desejo, quanto mais sentimentos, quanto mais prazer eu colocar naquelas idealizações mentais, mais forte é o meu campo de atração, o meu campo magnético. Então os espíritos nos dizem assim, numa frase, né? E tem uma grande profundidade, ele diz assim: cada um é tentado exteriormente pela tentação e alimenta em si mesmo. O que isso quer dizer, né? Nós atraímos os afins. Às vezes nós falamos assim, tem algum espírito, né, maldoso me influenciando, né? Eu, dependendo da linha religiosa, né, aí já põe a culpa no demônio, mas vamos trazer para o espiritismo. Muitas pessoas falam, tem os maus espíritos aí me obsediando, né? Mas nas leis de Deus não é assim. Ninguém influencia outro se a gente não chamar. E esse chamar é que a gente está pensando, a gente está alimentando esses desejos. Quando a gente alimenta, a gente atrai. Então, a importância da gente estar vigiando e a gente pensa. E aí, se o pensamento está em desequilíbrio, eu preciso elevar o padrão pela oração. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Se percebe os pensamentos estão em desalinhos, eleve o padrão mental. E isso depende muito do da gente começar a se auto-perceber. A gente vive tanto externo, né? O mundo externo esquece de nos olhar, de nos perceber, de fazer uma oração, mas não aquela oração maquinal, né? A oração repetitiva, mas uma oração de conversa íntima, de perceber, de ter concentração, porque a gente nem sabe se concentrar. Concentrar é a gente direcionar o pensamento para algo. Por exemplo, né, vou aí dar um ensinamento prático. De repente eu falo, eu vou concentrar os meus pensamentos na natureza. Aí eu penso, idealizo ali uma árvore, e aí eu vou idealizando as raízes dessa árvore, o tronco dessa árvore, os galhos dessa árvore, as folhas dessa árvore, as flores, os frutos. De repente eu estou ouvindo até os passarinhos cantando ali, pousando nessa árvore. De repente eu estou vendo muitas flores, né, um jardim. E aí eu vou mentalizando, né, uma paisagem bela, um lago. E assim a gente vai mentalizando. Isso é meditar. Meditar, né, quando o pensamento pega uma linha de concentração ali e vai formando imagens, mas não imagens ao vento, imagem e eu quero formar, e eu desejo formar. Pois nós não temos o controle sobre os pensamentos. De repente eu falo assim, eu vou ir fazer uma meditação, pensar em coisas boas, vou pensar na natureza. De repente o pensamento foge, aí vem preocupações, né? A gente começa, até o corpo físico começa a incomodar, começa a ossar daí, ossar dali. Então a gente está preso ao externo e a gente precisa viver mais internamente. As boas leituras ajudam a gente buscar essa concentração mental para mudar o nosso magnetismo, né? E a gente fala, né? Tirar um pouco dos palavrões, das palavras pesadas, começar a falar mais de coisas positivas. Nós, se perguntarmos aí, olha, comenta alguma coisa boa que aconteceu na sua vida hoje.
Aí a pessoa fica pensando, não aconteceu nada. Então comenta uma coisa ruim. Aí vem um monte de coisa na cabeça. E a gente está viciado magneticamente, a gente tá ele polo, né, magnético, e atrai o negativo. E a gente precisa viver a vida com mais positividade. Começar a valorizar as pequenas coisas da vida, né? Um sorriso, um abraço, agradecer pela família, pelo momento que nós estamos aí, né, uns com os outros, pelas oportunidades a vida nos oferece, mesmo que a gente entenda essas oportunidades é ruim, porque a nossa ignorância, a gente só vê o momento, mas aquilo às vezes está nos preparando para algo lá na frente. A gente tem que ser positivo, né? Jesus, de forma simbólica, né, ele vai nos ensinar assim: aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E é assim, é uma lei que Jesus está nos ensinando no Evangelho de Mateus. Então ele diz que ali onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. E Jesus está nos ensinando, né? Ou seja, as influências só vêm na nossa vida se eu estiver morto, se algo estiver podre dentro de mim. Então eu preciso curar primeiro as minhas enfermidades. Eu quero já espantar os abutres, não, tirar os maus espíritos. Não, eu preciso ser um bom espírito para que eu possa atrair os bons espíritos. Se os maus espíritos estão entrando na minha vida, é porque eu estou alimentando a maldade. Então eu tenho que prestar atenção no que eu penso, no que eu sinto, no que eu desejo, porque eu sou um campo magnético de atração. Eu sou espírito, e o espírito é energia. E a energia tem um campo de magnetismo magnético. E esse campo magnético, a qualidade das energias vai depender do que eu sinto, do que eu desejo, do que eu alimento em minha alma. Então não tem outro caminho a não ser esse, como Jesus diz: fazer o bem, pensar no bem, ser positivo, não reclamar da vida, agradecer, não criticar. Quem critica não está fazendo sua parte. A crítica é simples. Eu vou lá, critico e a minha consciência fica ali aliviada porque eu estou fazendo minha parte, eu já critiquei. Não, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer. A crítica é para os preguiçosos, para eles querem viver sentados, olhando a vida passar e criticando. Aí é simples, né? Isso é para os espíritos preguiçosos. Mas Jesus nos chamou para realizar, para trabalhar, para semear o bem, primeiramente, em nossa alma, sendo uma pessoa do bem. Esse é o caminho. Então, quando se fala em pensamento e magnetismo, há um campo muito grande. Porque o pensamento é uma força do próprio espírito, iriada pelo próprio espírito. E o que alimenta os pensamentos são os desejos. O que nós desejamos, o que nós sentimos, tudo isso vai dar cor, vai dar forma, vai dar movimento, vai dar peso, vai dar cheiro ao pensamento. Porque o pensamento tem vida e o pensamento, ele é parte de nós. Ou melhor dizendo, somos nós nos manifestando no externo. Então, dentro de um lar, dentro de uma residência, há o pensamento e os desejos de todos eles que habitam ali. Por isso a importância de fazermos orações dentro do nosso lar, a importância de falarmos coisas boas dentro do nosso lar, a importância da amizade, da afetividade, das coisas sublimes dentro do lar. O magnetismo do ambiente vai mudar. Nós vamos fazer uma higienização dentro do nosso próprio lar.
e o lar vai ficar cheiroso espiritualmente, limpo espiritualmente, convidativo para os espíritos maiores nos visitar. Porque se o lar estiver fedendo espiritualmente, se o lar estiver sujo espiritualmente, aí nós já sabemos quem vai entrar no lar. São os ratos, as baratas, os micróbios espirituais. E Jesus nos abençoe e o alto nos ilumine e nós sigamos em frente, andando sempre na luz. Que assim seja.